Bem, a gente já conhece o efeito de aquecimento que as resistências proporcionam para a gente, certo? Então, esse efeito de aquecimento aqui, né, destacado aqui no slide, é conhecido porque a gente começou a falar de resistência relacionando resistência de chuveiro, resistência da chapinha, resistência de aquecimento daquele ebulidor, né, que o pessoal usa para esquentar água ou para esquentar alguma substância, do marmiteiro lá que você esquenta a marmita. Então tem resistência em uma série de equipamentos aí, né? Secador de cabelo, enfim. E a gente usa um efeito dessa resistência que é um efeito de aquecimento. Eu vou chamar esse efeito aqui, né? A gente vai formalizar o nome dele de efeito Joule, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse é o nome o técnico que a gente dá para esse efeito que acontece quando a gente tem lá uma resistência conectada numa tensão elétrica. Tem corrente circulando por uma resistência, essa resistência vai apresentar um aquecimento e esse aquecimento é o efeito Joule. Não está escrito aqui, mas o efeito Joule nada mais sem querer menosprezar o efeito, mas ele é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Ah, não, na verdade está aqui sim, ó. Transformação, não está dizendo que é o efeito Joule, mas a potência, esse efeito de aquecimento, nada mais é do que a transformação da energia elétrica em energia térmica. Quando vocês estudaram física no colegial, lá na escola, alguns talvez mais recentemente, outros já faz algum tempo, a professora ou o professor falou que existia um negócio na física chamado trabalho, né? E trabalho de fato, essa transformação é o trabalho. Então, tá gerando um trabalho que é dissipar uma energia, uma forma de energia em outra forma de energia, né? Então, energia elétrica em energia térmica. A gente falou sobre energia térmica ou sobre essa questão de aquecimento, né? Perda por aquecimento, na aula de ontem, quando a gente falou de lâmpadas incandescentes. Né, que eu falei, ó, a parte da energia elétrica que a gente tem lá numa lâmpada incandescente, ela é transformada em energia luminosa, 5%, né? Agora, os outros 95% do que a gente entrega de energia para essa lâmpada é transformado em calor. Então, o efeito de brilhar da lâmpada é o menor dos efeitos, né? Porque o maior dos efeitos é o calor apresentado. Isso é efeito Joule. Normalmente o pessoal escolhia, né, as lâmpadas incandescentes pela potência com essa premissa, né, de que a que tem uma potência maior brilha mais. Portanto, tem uma luminosidade maior, né, uma capacidade de iluminar mais o ambiente. E de fato essa é uma das diferenças, sim, né? Para esse caso, cada uma das lâmpadas vai apresentar uma luminosidade diferente por conta da potência ser diferente. Aí a gente discutiu na aula de ontem que não era somente isso, né? Essa lâmpada da esquerda aqui, 100 watts, significa que quando conectada numa tensão elétrica aí, né, por exemplo, numa rede de 127 volts, vamos supor que essa lâmpada seja 127 volts. Quando você conectar em 127 volts, ela vai consumir 100 watts. Ela vai ter uma relação de corrente-tensão lá, que ela vai consumir 100 watts. Isso, se a gente relacionar com o tempo, a gente vai ter aí um negócio chamado energia elétrica, que é o que a conta de luz escreve, aparece lá na conta de luz, né? Quilowatt-hora, né? Então, o tal do watt tá no nosso dia a dia também. Na conta de luz tem lá o watt-hora, que é a unidade de medida de energia elétrica, né? O consumo, tá? Então, a de 60 watts, ela quando conectada numa tensão elétrica, ela vai consumir, vamos dizer assim, né, uma potência de 60 watts. Ela vai dissipar uma potência de 60 watts. E isso
se traduz em brilho, mas a gente tem que lembrar que no caso dessa lâmpada, parte dessa potência vai ser dissipada em forma de calor e parte dessa potência vai ser dissipada em forma de luminosidade. Bom, e entre essas duas aqui, alguém sabe me dizer qual que é a grande diferença entre essas duas? Aqui tem um texto que ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Olha só, uma lâmpada incandescente de 60 watts, são valores médios, tá? Não significa que toda lâmpada de 60 watts vai ter 715 lumens, mas em geral, valores médios. Uma lâmpada de 60 watts tem 715 lumens. E lumens é uma unidade de medida de fluxo luminoso. A gente vai trabalhar muito com lumens lá no último semestre em luminotécnica. E uma lâmpada econômica de 15 watts tem 790 lumens. O que essa informação diz para a gente? Traduzindo, esta lâmpada compacta aqui tem um brilho maior, uma lâmpada de 15 watts compacta, brilha muito mais, ilumina muito mais do que essa lâmpada incandescente de 60 watts. Então, essa aqui é 60 watts e essa aqui é 15 watts. Ela faz mais com menos, né? Isso, ela gasta menos energia elétrica, ela tem um consumo de potência menor, porém, como o Demetrio já falou, ela é econômica, né? Vamos colocar uma outra palavra aí, ela é eficiente, ela é mais eficiente. Então você tem um consumo menor, porém você consegue transformar mais a potência que está sendo entregue para essa carga, você consegue transformar a maior parte dela em luminosidade do que em outras formas de dissipação de energia, por exemplo, o calor, né? Então, portanto, se você trocar a lâmpada incandescente de 60 watts por uma lâmpada econômica de 15 watts, você estará economizando 45 watts de consumo de energia, né? Se você multiplicar por hora, né, o tempo que ela ficar ligado, isso vai se traduzir em uma economia de dinheiro, né? Então dá para a gente fazer um calculinho aí, descobrir quanto que você economiza no final do mês. E isso acontece porque na lâmpada incandescente 60 watts, né, aproximadamente 50 se transforma em calor e apenas 10 em luz. Que é aquela ideia lá dos 5% é luminosidade e os outros 95 em média é calor, é aquecimento. Formalmente, a potência ela permite relacionar o trabalho elétrico realizado com o tempo gasto, tá? Então, olha só, formalmente, potência é trabalho no caso elétrico, né? Dividido por tempo, tá? O tempo que o negócio está desenvolvendo, né? Que gasta para se desenvolver esse trabalho. Isso é potência, tá? Quando a gente fala de energia elétrica, basicamente a gente está falando de trabalho, né? Trabalho é uma forma de energia, né? Por isso que quando a gente multiplica potência por tempo, por unidade de tempo, é como se eu estivesse cancelando o tempo aqui, sobra só trabalho, representado por essa letrinha grega que se chama tal, acho que é assim, tal. E aí a gente tem a questão aí do quilowatt-hora, do watt-hora, né? Potência vezes unidade de tempo. A parte boa é que a gente não vai trabalhar com esta formulinha aqui, porque no nosso meio prático não faz sentido a gente trabalhar com trabalho, né? Trabalhar com trabalho, né? Entendeu? A gente vai trabalhar com coisas que estão mais relacionadas ao nosso dia a dia, existe toda uma definição matemática para isso, mas para a gente chegar em watt, a gente pode relacionar duas grandezas que a gente já conhece, que são a tensão e a corrente, tá? Se a gente fizer tensão vezes corrente, a gente tem exatamente matematicamente, né? Então V vezes I, eu vou deixar no próximo slide, matematicamente tem a mesma função aí do que trabalho por tempo, ou seja, potência elétrica é o trabalho realizado num determinado tempo. E isso se traduz, né, nas grandezas que nós conhecemos em tensão vezes a corrente desenvolvida naquele intervalo de tempo. Tá?
Bom, a unidade de medida de potência elétrica é watt, tá? Então, representa por essa letra W aí. E assim como em corrente e tensão e resistência, a gente tem múltiplos e submúltiplos. Então, a gente está acostumado a falar quilowatt, né? Que, como eu falei aí, está presente nas nossas contas, né? 1 kW corresponde a 1.000 watts. Então dá para a gente fazer aquelas relações lá, né? De ó, se eu tenho 1.000 watts, eu tenho 1 kW. Se eu tenho 1 milhão de watts, eu tenho 1 megawatt. E aí, megawatt já fica sendo uma unidade comumente utilizada para sistemas de geração de energia elétrica, né? Numa residência, quilowatt já está suficiente para medir, né, as coisas. Watt a gente vai usar, né, a unidade padrão aqui, né, sem nenhum tipo de múltiplo e submúltiplo. A gente utiliza normalmente para fazer medição de potência de algum equipamento específico, né? Por exemplo, um chuveiro. A gente especifica lá o chuveiro, por exemplo, como 5.500 watts, né? Então, significa que é a potência que ele vai consumir da rede elétrica, tá? Temos ali também miliwatt, microwatt, isso aqui muito pouco utilizado em elétrica. Eu diria que praticamente não é utilizado em elétrica, mas sim em eletrônica. E a gente usa isso, essas subunidades, esses submúltiplos, para, por exemplo, analisar circuitos eletrônicos que tenham baixo consumo de potência. E isso é importante porque, por exemplo, né, o nosso celular, quando não está fazendo nada, ele desliga a tela, certo? Isso é uma forma de economizar energia elétrica, né? E se a gente fosse medir em termos de potência, né, o consumo de energia do celular, a gente provavelmente estaria na ordem aí de miliwatts, microwatts, e dependendo do caso, lá no modo avião, lá no modo de economia de bateria, pode chegar até, em alguns casos, a nanowatts. Então, é claro, como sempre, assim como as outras unidades que a gente tem lá de volts, ampere e tudo mais, a gente pode ter mais é, múltiplos e mais submúltiplos do que esses que estão aqui. É que esses que estão aqui são os mais comuns. Mas eu já adianto para vocês que na nossa vida prática aí, na oficina, na parte de elétrica, esses dois aqui são os mais utilizados. E que bom, né? Porque quilowatt é fácil de fazer a conversão. E se a gente precisar fazer algum tipo de conversão, a gente pode usar aquelas tabelinhas lá que a gente usou, tanto para corrente, como para tensão, como para resistência elétrica. Repara nessa afirmação, nessa frasezinha que temos aqui. 1 watt corresponde à potência desenvolvida no tempo de 1 segundo em uma carga alimentada por uma tensão de 1 volt, na qual circula uma corrente de 1 ampere. Essa afirmação, ela é utilizada, né, para a gente verificar esta formulinha aqui. Então, utilizando essa formulinha, significa que 1 watt é igual a uma tensão de 1 volt, numa carga, né, que tem uma corrente circulando de 1 ampere. Né? 1 vezes 1 é 1, né? Então, corrente vezes tensão aqui, 1 volt vezes 1 ampere, dá 1 watt de potência. Então, isso que caracteriza essa nossa formulinha que nós temos aqui. Essa é a fórmula que a gente mais vai utilizar aí no nosso meio técnico para caracterizar potência elétrica e principalmente potência elétrica em corrente contínua. A gente vai ter oportunidade de trabalhar com corrente elétrica, com potência elétrica em corrente alternada logo aí no nosso curso. Vai demorar bem pouquinho aí, daqui, sei lá, algumas semanas a gente já vai começar a falar de corrente alternada, tá? Gente, a gente também tem o famoso triângulo para fazer essa formulinha funcionar. Então, pensa o seguinte, tensão é igual a resistência vezes corrente. A potência é igual a tensão vezes corrente. Você percebe que essas formulinhas aqui, elas têm a mesma quantidade de elementos aqui, né? De um lado você tem um valor, do outro você tem uma multiplicação de valores, né?
Então a gente pode, da mesma forma que a gente tinha o triângulo para trabalhar com a primeira lei de Ohm, que é essa daqui, né? A gente tem também o triângulozinho para trabalhar com a equaçãozinha, com a relaçãozinha de potência. Então, se eu quiser saber potência, eu boto o dedão aqui na potência, sobra o V e I na mesma linha. Portanto, V vezes I, multiplicado por I aqui. Tá? Deixa eu ver se dá para dar um Ctrl Z. Não dá. Teria que apagar, né? Essa que é a parte chata. Se eu quiser saber a tensão, então eu boto o dedãozão aqui na tensão, vai sobrar o P e o I. O P está em cima, o I está embaixo aqui, o divisor. Então, tensão é igual a potência dividido pela corrente. E assim sucessivamente. Aquela variável que eu quiser descobrir, eu tampo ela. Quem sobrar, se tiver um em cima e embaixo, é uma divisão. Se tiver um de lado para o outro, aqui é uma multiplicação. E tudo isso você pode obter direto dessa formulinha que está aqui, né? Então, se você isolar o V aqui, você vai chegar nessa relação. Se você isolar o I aqui, você vai chegar na relação de que I é igual a P sobre V. Passou o V dividindo, tá? Então, assim, novamente, né? Eu falei que a primeira lei de Ohm era importante para você guardar, mas agora adiciona mais uma formulinha no seu formulário aí, que é PVI, potência, tensão vezes corrente. Certo?